terceiro ano. Olá, o Opinião Minas está de volta à programação da Rede Minas e com novidades, de segunda a sexta em novo horário, 8h15 da noite. Nossas entrevistas serão virtuais para manter a segurança neste período de pandemia. E vamos continuar a falar de educação, economia, ciência, mercado de trabalho, saúde. Tudo para deixar você bem informado. Opinião Minas em novo horário, 8h15 da noite, e eu te espero. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. Para mim é uma forma muito completa de ter acesso a culturas, a conflitos pessoais, sociais, a uma riqueza muito grande de informações, de ideias. Conversações, quinta, 8h30 da noite, sábado, 7h30 da manhã. Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estaremos hoje com a aula do terceiro ano de ensino médio, trabalhando com média aritmética. Verifique uma situação. Uma confeitaria vende a seguinte quantidade de bolos em certa semana, conforme a tabela abaixo. Então, nós temos aqui uma tabela, quantidade de bolos vendidos na semana. E aí nós temos aqui no domingo 9 bolos vendidos, segunda-feira 28, terça 23, quarta 22, na quinta-feira 27, na sexta-feira 25 e no sábado foram vendidos 13 bolos. Se fossem vendidos a mesma quantidade de bolos distribuídos igualmente entre os dias da semana, qual seria a quantidade de bolos vendidos por dia? Então, a pergunta ali pede o seguinte: se a gente obter o total de bolos vendidos da semana e distribuir isso igualmente para todos os dias da semana, né, quer saber qual seria o número de vendas por dia, né? Que sejam os valores iguais. Então, a gente primeiro tem que obter aí o total de bolos. Então, nós vamos somar os valores. Voltando na tabela, a gente tem aqui o valor 9, 28, 23, 22, 27, 25 e 13, que são esses números representam aí o número de bolos vendidos durante a semana. Então, nós vamos somar esses valores. Então, somando 9 mais 28, mais 23, mais 22, mais 27, mais 25, mais 13, nós temos aí um total de 147 bolos vendidos durante a semana. Para a gente saber agora a quantidade de bolos vendidos igualmente a cada dia, como são 7 dias na semana, nós vamos dividir os 147 por 7. Então, dividindo 147 por 7, obtemos aí o número 21. Então, no caso, aí são 21 bolos vendidos por dia. Então, usando aquela mesma tabela, né?
nós podemos ver que vai ficar 21 todos os dias da semana, de domingo a sábado. Esse número 21, ele representa a média aritmética dos bolos vendidos durante a semana. Ele é a média aritmética desses números que estavam na tabela anteriormente, que são os números 9, 28, 23, 22, 27, 25 e 13. Então, o 21, ele representa a média desses números aí. Sempre vai ser 21? Não, pode ser outro número, né? E também vai depender muito do conjunto de dados que a gente tem. Então, cada situação vai ter uma média diferente. Pode ter uma média diferente, né? Lógico que também pode ter outras que vai ter também uma média igual a 21. Quando a gente pretende fazer uma pesquisa estatística, a primeira coisa que nós temos que fazer é coletar e organizar dados, né? Geralmente são dados numéricos e uma quantidade enorme de dados. Isso quando a gente pretende fazer uma pesquisa, né, mais aprofundada. Então a gente precisa de uma maior quantidade de dados. E para a gente obter um resultado desse estudo, dessa pesquisa, né, precisa aí, no caso, um resultado final para essa pesquisa, a gente precisa de um número, que a gente chama de medida de tendência central. Na matemática, a gente vai trabalhar aí com 3 medidas de tendência central. No caso, média, a moda e a mediana. Hoje nós vamos falar da média aritmética. Então vamos fazer a definição da média. Média aritmética é a razão é uma divisão, né, entre a soma dos valores observados. Naquele caso lá nós somamos a quantidade de bolos vendidos por dia, né, durante a semana, e o número total de valores, ou seja, o número de dias da semana, que são 7. Indicamos por x barra. Então, a formulazinha da média aritmética, no caso, seria x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4, até chegar no último, que seria o xn. Ali está de maneira generalizada. Então, aquele nzinho ali, ele pode ser qualquer número. No caso da situação que nós vimos, foram 7 valores. Então, o número de bolos vendidos, por exemplo, no domingo, representa o x1. O número de bolos vendidos na segunda representa o x2. E assim sucessivamente até chegar no último, que foi o sábado. Então, o número de bolos vendidos no sábado seria o x7, tá? Então, x1, x2, x3, x4, até chegar ao xn, são os valores observados aí quando você vai obter a média aritmética. Lembrando que no exemplo, né, passado aí, representa o número de bolos vendidos por dia. O N é a quantidade de valores observados. Então, cada dia da semana teve um número de bolos vendidos. Então, esse N está representando aí o número de dias da semana. No caso, seria, naquela situação, 7. Tá? Mas lembrando que nós estamos falando aqui de uma definição de média aritmética, e aqui a fórmula ela é uma fórmula geral. Então, é para qualquer situação. Uma observação. A letra grega, sigma, é usada para indicar soma. Eu coloquei essa observação para vocês, caso você for pesquisar isso em algum livro de matemática, você vai encontrar a fórmula de média também utilizando essa letra grega, tá? Que no caso é o somatório. O símbolo aí, no caso, o sigma lá, ó, tá assim, ó, somatório de xi com o i variando de 1 até n. Então, tem escrito ali, ó, somatório dos números xi, sabendo que o i varia de 1 a n. Algumas fórmulas de média você vai encontrar esse símbolo. Então, a fórmula que você vai encontrar nos livros aí
é essa daí, ó. A média aritmética é igual ao somatório de xi do i variando de 1 a n, tudo dividido por n. Mas não precisa preocupar com essa fórmula não, e nem com a anterior. O que você tem que entender é o conceito de média. O conceito de média é o quê? Somar os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então vamos para alguns exemplos. Exemplo número 1. A tabela acima apresenta o número de gols por rodada das 8 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro de 2020. Qual é a média de gols por rodada? Então nós temos aqui uma tabela, né, o título dela, as 8 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro de 2020. Na segunda linha nós temos aí rodada 1, rodada 2, rodada 3, rodada 4, rodada 5, rodada 6, rodada 7, rodada 8. Então são as 8 primeiras rodadas. Abaixo, que é a última linha, que é o número de gols. Então na rodada 1, embaixo tem o número 12, que representa o número de gols. Então foram 12 gols nessa rodada. Na rodada 2, nós tivemos 13 gols. Na rodada 3, 3 gols. Na rodada 4, 17 gols. Na rodada 5, 11 gols. Na rodada 6, 19 gols. Na rodada 7, 17 gols. E na rodada 8, 16 gols. Ele está querendo a média de gols por rodada. Então, para a gente obter a média de gols por rodada, a gente precisa obter a média aritmética. Para a gente obter a média aritmética, nós temos que somar os valores. Então, a média aritmética vai ser aqueles valores da tabela, né, dividido por 8. Então, a média, no caso, vai ser 108 dividido por 8, dividindo isso aí, né, dividindo esses valores, esse valor por 8, nós temos aí 13,5. Que no caso aí, 13,5 representa a média de gols por rodada. Como naquela situação, nós temos aqui um valor da média que não está repetindo dentro dos dados obtidos, dos dados que foram dados, né, dos dados da tabela. A média nem sempre vai ser um número que vai estar dentro desse conjunto de dados, né? Pode coincidir de ter algum parecido, né, ser o mesmo, idêntico, ou não. E outra coisa, nós trabalhamos aqui com o número de gols. O número de gols são números inteiros. A média nós obtemos aí um número, um caso racional. Isso não tem nada, não tem problema algum, tá? Vamos para o exemplo 2. A média de preços de 8 modelos de notebooks de uma loja de informática é de R$ 1.560. Se fossem adquiridos mais 2 novos modelos, com preços de R$ 1.450 e R$ 2.300, qual será a nova média de preço desta loja? Para a gente obter a nova média, primeiro, a gente tem uma primeira situação que foi a média anterior, que já foi dado esse valor da média. Ele já fala aqui, ó, a média de preços é R$ 1.560. Então, já foi dada a média da primeira situação. Na primeira situação, a gente sabe também que são 8 modelos de notebook. O que a gente não tem é a quantidade, né, a somatória dos preços. Então, vamos ver os dados aí que a gente tem. Ó, nós temos a média, que é 1.560. Nós temos a quantidade, que são 8 modelos de notebook. Mas nós não temos a somatória dos preços. No caso, eu coloquei o sigma preços aqui, para representar a somatória de preços, mas eu vou chamar isso de S. Então, nós não temos esse valor. Então, aplicando a fórmula de média, com aqueles dados que a gente tem ali, então a média, que é 1.560, vai ser igual à soma dos preços, que no caso aqui é o S, dividido por 8, que é a quantidade de modelos de notebook. Aqui isso aqui é uma proporção,
Aqui a gente pode pensar que é 1.560 dividido por 1, é uma fração, que é igual a uma outra fração. Razão e razão, no caso. Duas razões, igualdade de duas razões, no caso é uma proporção. E a proporção tem uma seguinte propriedade: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente pode multiplicar isso aqui cruzado. Então 1 vezes S, que vai dar S, e vai ficar o produto de 8 vezes 1.560. Então ficou assim, ó, S é igual a 1.560 vezes 8. Multiplicando 8 vezes 1.560, então nós temos que o S é igual a 12.480. Esse valor aí é a soma dos 8 modelos de notebooks que foi citado lá no exercício. Agora nós vamos obter a nova média. A nova média, a gente vai ter que pegar a somatória dos 8 modelos, mais, no caso é 2.480, né? Mais um dos modelos que custa 1.450, então mais 1.450, mais o segundo modelo que é 2.300. E a quantidade de modelos, que era 8, agora aumentou mais 2, então a gente vai somar 8 mais 2, vai passar para 10. Então, fazendo essa soma em cima e a soma embaixo, nós temos aí 16.230 no numerador, e embaixo 8 mais 2, que vai dar 10. Dividindo aí 16.230 por 10, lembrando que é só cortar os zeros aqui, né? Nós temos aí 1.623. Então, a nova média de preço será de R$ 1.623. Vamos para o exemplo 3, que é uma questão do Enem. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$ 250 mil. A receita neste ano foi de R$ 325 mil, obtendo assim um lucro de R$ 75 mil. Diferença entre a receita e o custo total. A tabela seguinte representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. Então nós temos uma tabela aí que o que foi informado, ó, no primeiro ano ele obteve 325 mil de receita, mas ele teve um custo de 250 mil. O lucro é a diferença da receita pelo custo total. Então tem que subtrair 325 menos 250. Nós vamos fazer isso aí em breve. Então, de acordo com a tabela, a média anual do lucro, olha só o que está pedindo, a média anual do lucro em milhar de real ao longo dos 5 anos é. Então, ele está querendo a média anual do lucro. Então, nós temos que obter o lucro de cada ano. O que nós temos é custo e nós temos receita, mas nós não temos aí o lucro. Então, vamos obter o lucro de cada um aí, primeiramente. Então, no primeiro ano, nós vamos pegar a receita, que vai ser 325, menos o custo, que é 250, subtraindo, nós temos 75. Segundo ano, nós vamos pegar aqui a receita, que é 355, subtrair do custo total, que é 270, e aí nós vamos obter o lucro 2, que é igual a 85. O terceiro ano, receita 350, menos o custo, que é 290, então o lucro 3 vai ser igual a 60. No quarto ano, receita 365, menos o custo, que é 280, então o lucro 4 é igual a 85. E no último ano, no caso o quinto ano, vamos pegar a receita, que é 305, menos o custo total, que é 260. Então, o lucro 5 vai ser 305 menos 260, que é igual a 45. Agora, nós vamos obter a média anual do lucro.
Então, nós vamos pegar aqueles valores do lucro, 75, 85, 60, 85, 45, e vamos obter a média. Então, nós vamos somar o 75 mais o 85, mais 60, mais 85, mais 45, e dividir isso aqui por 5. Obtendo a soma em cima, né, a gente tem o valor de 350, e dividindo 350 por 5, a média anual de lucro aí é equivalente a 70. Então, a resposta correta desse exercício aí vai ser 70. Ele pediu aqui milhar de real, lembrando que pediu a resposta em milhar de real, mas na nossa tabela todos os valores já estão em milhar de real. Então, no caso, aqui é 70 milhares de real, ou seja, ele teve uma média de 70 mil reais por ano. Então é isso. Encerramos a nossa aula aí. Até a próxima. Muito obrigado. Olá! Nesta quarta você vai assistir a um trecho da ópera A Flauta Mágica de Mozart em uma versão especial produzida pela Fundação Clóvis Salgado. Tem também a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais executando a Sinfonia número 4 de Tchaikovsky. Então não perca, é nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Rede Minas, agora também no canal 520 da NET HD. Sintonize. Imagine uma linha de 10 metros representando o total de água na Terra. Deste total, apenas 1 milímetro simboliza a água doce encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de fácil acesso e própria para o consumo humano. O pouco que ainda resta é poluído e desperdiçado pelo homem. Pense nisso. Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30 da noite. Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estarei acompanhando vocês aí no 3º ano do ensino médio. Um conteúdo aí, média aritmética ponderada. Então vamos lá. Verifique a situação. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a idade dos alunos do 3º Z, que obteve os seguintes resultados. Então nós temos aí um gráfico que você vai fazer uma análise daqui a pouquinho, né? Vamos analisar um pouquinho sobre esse gráfico já já. Qual é a idade média dos alunos da turma 3º Z? Lembrando da aula passada, para a gente obter média, né? A gente já viu esse conceito de média, que a gente tem que somar os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então vamos aplicar esse conceito aí. Agora, tem que lembrar o seguinte. Quando a gente vai fazer o cálculo da média, a gente tem que somar valores, mas pode acontecer algumas situações que os valores eles estão repetindo várias vezes, né?
E aí você não precisa ficar somando cada valor um por um. É uma coisa meio lógica isso, né? Mas é válido lembrar, inclusive eu estou colocando até um exemplo para você entender aí, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 são 7 parcelas igual a 4. A gente vai somar isso. Então a gente pode substituir isso por uma multiplicação, em vez de somar um por um. No caso seria 4, que é o valor da parcela, vezes 7, que é o número de parcelas. Então é só uma dica importante aí para não ter que fazer aquele tanto de somas, né? Então calculando a média, nós temos aí, média aritmética vai ser igual, voltando lá no gráfico agora. Então aí nós temos um gráfico, número de alunos por idade, da turma terceiro Z. As colunas aqui, a primeira coluna é a idade de 16 anos, a segunda 17 anos e a terceira coluna 18 anos. E na vertical aqui nós temos a quantidade de alunos, né? Então vamos verificar aqui no primeiro caso. Na primeira coluna nós temos, né, ele vai até o número 12 ali, aqui já está indicando. Então nós temos aí 12 alunos que têm 16 anos. Você não vai somar 16 mais 16 mais 16, vai usar aquela ideia que eu acabei de falar da multiplicação. Então vai ficar 16, que é a idade, vezes a quantidade de alunos que eu tenho, no caso, com 16 anos. Então vezes 12. Mais, agora a segunda coluna, a idade de 17 anos. Total de alunos 23, já está indicado aqui, mas só uma observaçãozinha. A coluna, ela tá alcançando a metade entre o 22 e o 24. Então, é lógico que aí vai estar representando o 23. Estou falando isso aqui a gente para poder analisar também a questão do gráfico, né? Que é bom ter uma interpretação de gráfico e tabelas. É importante isso na matemática e qualquer outra disciplina. Então, 23 ali, então com 17 anos. Então, somando 17, que é a idade, vezes 23, são 23 alunos com 17 anos. Mais, e agora vem a terceira coluna, 18 anos, total de 5 alunos. Também está no meio entre o 4 e o 6, então, representa a quantidade de 5. Então, 18 vezes 5. Embaixo, a gente vai somar a quantidade dos alunos. Então, na primeira coluna nós tínhamos 12, na segunda 23, na terceira 5. Então, vai somar 12 mais 23 mais 5, né? A quantidade desses valores. Primeiro a gente vai efetuar o produto, né? A multiplicação ali. Então, 16 vezes 12, 192. 17 vezes 23, 391. 18 vezes 5, 90. Embaixo, 12 mais 23 mais 5, dá 40. Uma dica que na hora de multiplicar, você vai fazer, por exemplo, uma questão do Enem, você precisa agilizar nas contas, né, nos cálculos. Olha só, 16 vezes 12, é lógico, você pode fazer uma continha lá no rascunho e tal. Mas você pode fazer o seguinte, ó, 12 seria 10 mais 2. Então você faz 10 vezes 16, dá 160. 2 vezes 16, 32. 160 mais 32, 192. Mesma coisa, 17 vezes 23. 23 pode ser 20 mais 3. Então 20 vezes 17, 340. 3 vezes 17, 51. 340 mais 51, 391. E nesse último produto aqui, 18 vezes 5. Vamos fazer 18 vezes 10. 18 vezes 10 dá 180. Como 5 é metade de 10, então metade de 180 é 90. Então, umas dicas aí para você agilizar aí nesses cálculos. Agora, somando esses valores, a gente obtém aí 673, dividindo por 40, então a média é 16,825. Essa é a idade média dos alunos da turma terceiro Z. Então, a partir dessa situação, a gente agora pode definir o que é uma média aritmética ponderada. Nós vimos média aritmética, mas agora o que é uma média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada é a razão, que é uma divisão, entre a soma dos produtos de cada valor pelo seu respectivo peso. No caso daquela situação ali, o valor seria a idade dos alunos e o peso seria a quantidade de alunos. Lembra que eu tive que multiplicar
né? Nós tivemos que fazer multiplicação 16 vezes 12. 16 é o valor, que é a idade dos alunos. 12 seria a quantidade de alunos. Então, o 12 é o peso, o 16 é o valor. Então, nós vamos... vai ser a soma desses produtos pela soma dos pesos, que seria a quantidade de alunos ali no caso. Então, assim, nós temos a seguinte fórmula. A média aritmética é igual a x1 vezes p1, mais x2 vezes p2, que o x1 é o valor e o p1 é o peso dele, o x2 é o valor e o p2 é o peso dele. O peso, no caso, pode pensar que é o valor, a quantidade de vezes que o valor está repetindo, tá bom? E até chegar no xn vezes pn. Embaixo vai somar os pesos do P1, P2 até chegar no Pn. Então, o x1, x2, xn, até chegar no xn, são os valores observados. No caso da situação que nós vimos, é a idade, né? 16, 17 e 18, que são as idades dos alunos. E o P1, P2 até chegar no Pn são os respectivos pesos, que é a quantidade de alunos com certa idade. Então, quantidade de alunos que tem 16 anos, quantidade de alunos que tem 17 anos, quantidade de alunos que tem 18 anos. Observação, né? Alguns livros de matemática você vai encontrar a fórmula da média ponderada usando sigma, né, que é o somatório. Então aí está um exemplo, né, da fórmula usando o somatório. Então vai ser o somatório de x e pi de i variando de 1 a n dividido pela somatória de pi com o i variando de 1 até n. Não preocupa com a fórmula, né, com essa fórmulazinha. Eu só estou apresentando para vocês perceberem que tem essa fórmula também nos livros de matemática. Então, exemplo 1. A nota final para determinado curso é calculada adotando pesos das provas conforme o quadro abaixo. Então, aí nós temos um quadro, as provas com o respectivo peso. A nota mínima para aprovação é 8,5. Um aluno obteve 7,6 em matemática, 8,7 em redação e 9,1 em informática. Ele alcançou o seu objetivo de ser aprovado no curso? Então, nós temos que obter a média, né, porque a média do curso vai ser a nota final dele lá para ver se foi aprovado ou não. Então, a gente precisa de quê? Das notas, né, que já foi dado aqui em cima, 7,6 em matemática, 8,7 em redação e 9,1 em informática. A gente precisa dos pesos também, né? Cada disciplina lá tem um peso. E aí a gente pode obter essa média. Então vamos ver lá na tabela os pesos, ó. Matemática, o peso é 4, redação, o peso é 3, informática, o peso é 2. Então voltando para a nossa resolução. Vamos calcular então a média. Então a média vai ser a nota de matemática, 7,6 vezes o peso dela, que é 4. Mais a nota em redação vezes o peso, então 8,7 vezes o peso 3. Mais a nota de informática, que é 9,1 vezes o peso 2. E aí nós vamos somar embaixo os pesos, então 4 mais 3 mais 2. Resolvendo esses cálculos aqui, primeiro faz o produto, né? Depois a gente vai fazer, embaixo já somou que deu 9, vai somar esses valores aí em cima. Aí nós temos 74,7 dividido por 9. Dividindo isso, nós obtemos 8,3. E aí ele não foi aprovado, porque para ser aprovado ele precisa de 8,5. Então um aluno não foi aprovado, pois obteve uma nota inferior a 8,5. Vamos para o exemplo 2. Considerando a situação anterior, qual é a nota mínima que o aluno deveria obter em matemática para que ele fosse aprovado no curso? Então, pegando a mesma situação anterior, só que como ele não tinha sido aprovado, ele quer saber agora o seguinte: qual seria a nota de matemática, a nota mínima para ele obter em matemática aqui, para ele ser aprovado no curso? Então, nós vamos aplicar de novo a média, só que com considerar lá que a nota é x, né? Para que ele fosse aprovado, a sua nota final deveria ser igual ou maior que 8,5. Lembrando que a nota final equivale à média aritmética ponderada.
nós vamos obter essa nota final através da média ponderada, tá? Então, aplicando do mesmo jeito, ó. Lembrando que nossa média, ela tem que ser maior ou igual a 8,5. E como que calcula essa média? A gente tem que pegar lá a nota vezes o peso. Então, x vezes 4, mais 8,7 vezes 3, mais 9,1 vezes 2. Então, isso nós vamos fazer, ó. A nota x vezes o peso 4, mais a nota 8,7 vezes o peso 3, mais a nota 9,1 vezes o peso 2. E aí, somando os pesos embaixo. Essa é a média aritmética que nós vamos calcular. E essa média tem que ser maior ou igual a 8,5. Então, nós vamos considerar somente essa inequação, né? Vamos desprezar aqui esse x barra igual. Então, nós temos essa inequação, resolvendo aqui, ó, 4 vezes x, 4x, 3 vezes 8,7, 26,1, 2 vezes 9,1, 18,2, embaixo somou, deu 9, que tem que ser maior ou igual a 8,5. Esse 9 que está dividindo no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. E aqui em cima eu vou somar os valores, só que lembrando que 4x é um valor desconhecido, não tem como somar com 26,1 e 18,2, não tem como juntar isso. Mas os 26,1 e o 18,2 a gente já pode somar, juntar, virar um único valor. Então nós temos aí 4x mais 44,3, lembrando que 44,3 é a somatória de 26,1 mais 18,2, que tem que ser maior ou igual a 76,5, que é o produto de 9 vezes 8,5. Esse 44,3 está somando, passa para o outro lado subtraindo, fazendo a operação inversa. Então 4x tem que ser maior ou igual a, subtraindo 76,5, 44,3, nós obtemos aí 32,2. Isso seria 4x, mas aí o 4 que estava multiplicando passa de uma vez para lá, dividindo. Dividindo 32,2 por 4, a gente tem aí que x tem que ser maior ou igual a 8,05. Como ele quer uma nota mínima, o mínimo que ele tem que ter é 8,05 para ser aprovado no curso. Então, o aluno deveria obter uma nota mínima equivalente a 8,05 matemática para ser aprovado, tá? Lembrando que isso aqui é o valor da nota, não tem nada, não é a nota final, a nota é em matemática. Vamos para o exemplo 3. Um professor de física leciona para 4 turmas do terceiro ano, que é o terceiro A, terceiro B, terceiro C e terceiro D. Ele construiu um quadro para o seu controle pessoal, constando a quantidade de alunos por turma com suas respectivas médias. Aí segue o quadro abaixo. Então, nós temos aí o quadro. Primeira coluna são as turmas, segunda coluna o número de alunos de cada turma e na terceira coluna a média. O professor esqueceu a quantidade de alunos da turma terceiro D, mas ele sabe que a média das notas das 4 turmas juntas equivale a 7. Quantos alunos possui a turma terceiro D? Então, o que a gente precisa, né? O número de alunos por turma, que já tem isso lá na tabela. A gente precisa da média de cada turma e obter a média geral das 4 turmas. A gente precisa da média geral das 4 turmas para a gente poder resolver esse probleminha. Então, vou voltar lá na tabela. Nós temos aqui o número de alunos, beleza. Nós temos a média de cada turma, ok. E tem a média geral que já tinha sido dada aqui, né, que equivale a 7. Então, a gente já tem essas 3 informações. Lógico que tem uma informação aqui, que no caso eu coloquei como x, que a gente não sabe, que é o número de alunos da turma terceiro D. Aplicando a média ponderada. Então, nós temos a média geral, que é 7, é igual. Aí vai ser média vezes o número de alunos. Então, 6,3 vezes 40,
mais do terceiro B, a média é 6,5 e total 42. Então, 6,5 vezes 42, mais 8, a média do terceiro C, vezes 30, mais 7,5, que é a média do terceiro D, vezes o número de alunos X. Vai ficar 7,5 vezes X. Embaixo nós vamos somar os pesos. Então, vai ser 40 mais 42, mais 30, mais X. Ah, mas tem X em cima e embaixo. Não tem problema não. Vamos juntar aí e fazer as operações que der para fazer para a gente ir desenvolvendo e ver o que vai acontecer mais adiante. Então, vamos fazer igual eu estava fazendo anteriormente. Multiplica, faz os produtos primeiro. Então, vamos multiplicar. Multiplicando 6,3 vezes 40, 252. 6,5 vezes 42 dá 273. 8 vezes 3, 30, 240. E 7,5 vezes x, 7,5x. Embaixo, soma os valores que não são desconhecidos. 40 mais 42 mais 30, 112 mais o x. De novo, uma proporção. Aqui embaixo é 1. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos multiplicar 7 vezes 112 mais x. E 1 que está embaixo vai multiplicar tudo que está aqui em cima. Então, vou fazer essa multiplicação primeiro. Ó. 1 vezes o que está aqui em cima, já vou somar esses três valores. Então, aqui vai ser 165 vezes 1, 765. E 7,5x vezes 1, 7,5x. Que é igual 7 vezes 112, dá 784. E 7 vezes x, 7x. Passa os valores conhecidos para um lado e o conhecido para o outro lado. Então, 7,5x, o 7 estava somando, passou para cá, fazer uma operação inversa. Então, subtraindo. Então, 7,5x menos 7x vai dar 0,5x. E 784 menos 765 é igual a 19. Então, nós temos 0,5x é igual a 19. Ah, e agora como que eu vou fazer essa conta? Nós podemos fazer de duas formas. A forma que eu escolhi aqui foi o seguinte, olha, a primeira. Transforma isso aqui em forma de fração. 0,5 a gente sabe que é meio. Então, meio vezes x vai ficar x sobre 2, que é igual a 19. Aí nós temos uma outra proporção. Multiplica cruzado, embaixo do 19 é 1. E aí nós temos que x vezes 1 é x, 2 vezes 19, 38. Então, a turma D possui 38 alunos. Uma outra forma de fazer essa continha também é usando a divisão com decimal. A gente tem aqui um número que não tem casa decimal, o outro tem uma casa. Então, a gente iguala o número de casas, tira a vírgula e vai dividir normalmente. 19 dividido por 5 vai dar 3, que vai dar 15, vai sobrar 4, desce o 0, divide por 5, dá 8, 8 vezes 5, 40, resta o 0, então, resultado 38. Então é isso aí. Encerramos essa aula. Até a próxima aula. Muito obrigado aí.